Soa diferente. Hoje é 17 de dezembro de 2011, nós estamos aqui em Belo Horizonte, na casa da Dona Helena Greco, né? Está acontecendo aqui um encontro com várias iniciativas, debates, reflexões, momentos culturais sobre a questão dos direitos humanos, resgatando a memória da grande lutadora que foi Dona Helena Greco. E nós estamos aqui com Nilceia, que é cientista política, professora do FMG, né? Eu hoje sou aposentada. Aposentada. Nilceia, seu nome é muito bonito, mas eu esqueci. Nilceia Moraleida. Nilceia, no debate ali, você teve uma participação no debate sobre as ocupações urbanas e as lutas urbanas. O que foi que você colocou lá? O que você achou do debate? Qual a análise que você faz da questão? No Brasil hoje, existe democracia? Então, eu comecei falando, e queria repercutir inclusive a sua fala e o final dela também. Eu comecei falando que me incomoda muito hoje quando as pessoas se referem ao Brasil como um país democrático, né, que alcançou a plenitude da democracia. Saiu da ditadura. Exato. E eu queria dizer o seguinte, em primeiro lugar, se a gente olha o mundo hoje como um todo, dificilmente nós vamos conseguir localizar uma situação de democracia efetiva, né? Particularmente no mundo do universo do capitalismo, né? Você pode ter algumas experiências ainda que retomam essa ideia da democracia e no sentido amplo, social, como a de Cuba, etc. Mas no mundo capitalista, o que a gente vê hoje é um avanço das formas as mais reacionárias de dominação. E a inexistência de direitos humanos, em primeiro lugar, né? Então o que eu disse foi o seguinte, no caso do Brasil, me incomoda muito, como cientista política, ouvir falar em democracia pelo seguinte, um país onde são assassinados, massacrados na maioria das vezes, 30 mil jovens a cada ano, e são dados do Ministério da Justiça, no ano de 2010. Um país democrático não aconteceria um país democrático, isso, né? Um país em que a gente vê relatos como uma das pessoas que interviu no debate relatou a situação de moradores dos aglomerados, das comunidades de periferia, que são sistematicamente, cotidianamente molestadas, oprimidas pela polícia municipal, estadual, a que seja. Essas pessoas, elas não vivem num país democrático, né, de igualdade de direitos, de respeito à sua dignidade, à livre circulação, ao direito de moradia, à inviolabilidade do domicílio do seu próprio corpo. Então isso não é uma democracia. E queria lembrar o seguinte, que eu acho que o Brasil hoje, na verdade, ele é o paraíso e a ditadura de alguns grandes interesses, e de interesses que são multinacionais. Por exemplo, eu falei que acho que é uma ironia da história a gente ter um presidente metalúrgico que abriu como nunca as portas do Brasil ao domínio das multinacionais de automóveis, que estão hoje engolindo as nossas cidades, né? A gente não transita mais em condições mínimas, né, de dignidade, de bem-estar no dia a dia, porque as cidades estão atulhadas de carros. Já chega de cerca de 70 milhões de automóveis. Exatamente. É um absurdo, Nossa né? jornada de trabalho, ela é cada vez mais extensa por causa disso. E os moradores das cidades, os mais pobres, vivem em condições cada vez mais precárias, porque a sua jornada vai se estendendo cada vez mais, porque não há nenhum interesse no transporte coletivo. Em Belo Horizonte não há nenhum interesse em estabelecer um metrô efetivo para fazer o transporte das grandes massas de trabalhadores, porque o interesse é que cada um tenha o seu próprio carro para uso individual. Eu acho que isso não tem nada de democrático e muito menos de moderno e civilizado. Então acho que é uma ironia da história que um governante feito Lula, que veio do movimento sindical mais avançado, que era um metalúrgico e liderança das mais importantes do mundo nas últimas décadas, tenha sido o grande benemérito das multinacionais de automóveis. Em segundo lugar, queria falar também das cidades, e eu quando puxei esse assunto, eu estava me referindo à sua própria fala, Frei Wander, quando falou da privataria das águas e das nossas matas e dos nossos recursos, né? Que o Brasil tem abundância ainda, queria dizer o seguinte, o Brasil hoje também é o paraíso das grandes construtoras e especuladores imobiliários. Existem hoje no Brasil, especulando com o solo urbano, empresas que nunca vieram para cá antes e que chegaram nos últimos anos beneficiadas pelos programas de investimento e facilidades
na área de construção civil. Então a gente tem empresas hoje norte-americanas, tem empresas do Canadá, da África do Sul, estão todas vindo para cá em busca desses benefícios. E acho que isso não significa moradia para as grandes massas, significa especulação imobiliária e cada vez maiores dificuldades em conseguir terrenos, em conseguir casas a preços adequados. Foi mais ou menos isso que eu quis dizer. Exatamente. Eu gostei muito dessa fala sua, professora Nilceia, porque agora tem muita gente contente aí com diz, o desnudamento da privataria tucana, né, através daquele livro do jornalista Amaury Ribeiro Júnior, né? Mas a gente tem que perceber também que tem uma privataria petista em curso, né? Acho que sim. Acho que a gente precisa ficar atento, porque a história caminha, né? E a transformação dos indivíduos, das instituições, né, partidárias, etc., é muito evidente no Brasil. Então, inclusive, eu sempre lembro, como cientista política, que em certos lugares da Europa, certas instituições de pensamento político, de pesquisa política, se referem a essa esquerda que se transforma em nova direita dessa maneira. Trata-se de uma nova direita. Ela faz aquilo que a velha direita não conseguiria fazer. Né? E que todo mundo fica acreditando que é um processo de democratização, inclusive dos bens, mas na verdade não é. Né? Então nossas condições de vida estão piorando, se agravando por causa da manutenção, né? E às vezes até de condições paradisíacas que são oferecidas. Eu também, por exemplo, ultimamente me irrita muito quando eu ouço pessoas da universidade, por exemplo, dizer: estamos no Estado Democrático de Direito. Democrático de Direito, liberdade, democracia, para uma minoria, mas para a maioria da população, as condições são realmente de ditadura, né? Exatamente. E vou lembrar até mais uma coisa nessa direção, e que tem a ver com a nossa vida urbana, o que nós vivemos, especialmente em Belo Horizonte, mas em todas as grandes cidades brasileiras hoje, é evidente. É que, a partir da gestão do Fernando Pimentel, Belo Horizonte virou o paraíso das câmaras de vigilância, do controle que se multiplica cada vez mais sobre a circulação das pessoas e, sobretudo, sobre os pobres, os que são vítimas da tentativa de controle policial permanente, da repressão. E esse é um modelo que o prefeito do PT, Fernando Pimentel, importou. Na época era aquele que foi implantado e disseminado na Inglaterra, do Tony Blair. E é aquele que corresponde ao chamado Estado mínimo, isto é, quanto menos política social você tem, menos direitos sociais e direitos civis garantidos, mais polícia e controle. E eu acho que é isso que acontece com o modelo das câmaras de vigilância. As pessoas acham que têm mais segurança, não, as pessoas têm menos direito e mais controle. Para mim é isso. Ok. Professora Nilceia, muito obrigado por esse depoimento, por essa análise muito lúcida aqui. E aqui de trás da Câmara, né, Frei Gilvander, assessor da Comissão Pastoral da Terra. E desejo um Feliz Natal para você. Obrigada. Vamos continuar a luta, para vocês também, continuem na luta. Obrigadão. Eu trabalhei. Tá ali. Filósofo do planeta errado, mas não, a ordem era clara. Pura política, carrasco sem navalha. Suas mãos agora rígidas, o manche não mais apertava. A realidade como farinha, sua garganta lenhava. Não posso, com os olhos crescendo, não posso.
pois ele escolheu o meu pão. Hoje não podia, a ordem era clara, passa com a máquina por cima, arrasa essa gente sem lavra. Não posso, saiu pelos dentes como quem bate o pão. Não podia, e a voz da polícia lhe dava a voz de prisão. Era magro, negro, e negra em escravidão, mas a senzala cingia e trator não tocava não. E teve início um dia, numa manhã que não tarda raiar, nem tratorista arrasava barraco, nem polícia podia forçar. O boné que na cabeça ostentava era ordinário como a história na mão. Cada calo uma verdade, cada lágrima um samba canção. Separadas como asas, contudo não são sonhos. Deixam fezes e fuligens, como distantes e medonhas, arrastam-se com remorso. Cadê a verdade, gente? Cadê a verdade? Vamos lutar pela verdade. Vamos lutar para ter nossa história. Vamos lutar para ter resgatado todos aqueles camaradas que lutaram para que nós estejamos aqui. Viva a Dona Helena Greco! Não me resignarei. Não me resignarei, seja meu grito cotidiano. Não me acomodarei com a injustiça do mundo, nem com a cobiça dos homens. Prefiro me indignar e me revoltar. E quando a luta não for possível, que eu possa falar e gritar a plenos pulmões. Não me resignarei. E no capitalismo é assim. Para os povos ganharem, muitos outros têm que perder. No capitalismo é assim. E assado é mais caro